O meu voto vale a pena? O seu voto vale a pena? Fique aí ligado, vamos falar sobre isso. Nós estamos aqui dando continuidade a esse assunto sobre as eleições que estão aí se aproximando, falando com o Augusto Guardia, que é advogado e ele estudou essa matéria. Ele está aqui nos ajudando hoje. Você está bem? Tudo bem. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, a esse nosso bate-papo? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta a mais para você aqui. A diferença que o meu caráter faz na escolha do líder, isso é importante? Sim. É evidente que vários fatores interferem nas nossas escolhas, inclusive no nosso voto. Como, por exemplo, o meio em que a gente está inserido, até a posição geográfica em que nós estamos situados dentro do país, a educação, a cultura, o ambiente socioeconômico no qual nós estamos inseridos. Então, todos esses são fatores que influenciam muito em todas as nossas escolhas e principalmente no nosso voto. Mas talvez o fator que mais faça a diferença na nossa escolha seja o nosso caráter. Porque o caráter ele se desdobra nos princípios e valores dos quais eu não abro mão. Então, nós temos princípios morais e valores dos quais, independentemente da situação em que nós estejamos enfrentando, nós não abrimos mão, nós não negociamos esses princípios. Então, são esses princípios, esses valores morais que vão nortear a nossa escolha na hora do voto, vão nortear a nossa escolha do candidato que também compactue com esses princípios, com esses valores que eu não abro mão. Então, eu espero ver no candidato em que eu escolho os mesmos princípios. Eu espero que ele também não abra mão, que ele também não negocie esses valores morais, porque ele será o líder que vai reger a comunidade onde eu vivo. Ele será o líder que vai estabelecer as diretrizes da sociedade em que eu estou inserido, né? Então, eu não quero viver numa sociedade que não vá de encontro ou que negocie certos valores que eu não estou disposto a negociar. Eu não quero viver numa comunidade em que o legislador que eu coloquei lá para fazer as leis, faça leis que firam esses valores que eu não negocio. Então, o nosso caráter é um fator preponderante no momento da escolha, porque o candidato ele tem que compactuar com os mesmos princípios e valores morais que eu tenho, para que amanhã ou depois eu possa cobrá-lo desses princípios que ele disse ter no momento da candidatura e que são os princípios que me levaram a votar nesse candidato. Uma coisa interessante, Augusto, é que muitas vezes a gente dissocia o candidato, né, ou o que está acontecendo no cenário político e nós. E a gente acha que todos não prestam, todos são corruptos e ao mesmo tempo esquecemos que nós os colocamos lá, nós os elegemos. Então, assim, e a gente não acha que eles são eles, nós somos nós, e esquecemos da responsabilidade, inclusive nessa hora, né, de eleger a pessoa certa baseada naquilo que nós acreditamos, né, nas nossas crenças e caráter. E eu acho isso um quadro esquizofrênico da nossa democracia. O que você acha disso? Sim, a nossa democracia ela é representativa. Então, o político que está lá hoje, o presidente, o governador, o deputado, ele está lá nos representando. Então, se ele não presta, ele está me representando, ele está representando o povo. A democracia é o governo do povo. Então, por isso que é muito importante nós observarmos qual é a conduta desse candidato, quais são os princípios e os valores desse candidato, porque ele vai me representar. E amanhã ou depois, se eu deixei de lado esses princípios, se eu não observei direito no momento da minha escolha, no momento do meu voto, isso terá reflexos muito grandes lá na frente. E eu não tenho mais como me desassociar desse candidato, desse representante democrático. Muito bom. Uma outra pergunta, qual é o papel da oração, então, para nós que temos uma fé cristã? Qual é o papel, então, durante esse processo de escolha e depois durante o termo do candidato que nós escolhemos?
Bom, nós como cristãos, a oração tem que ser um hábito regular e constante na nossa vida, né? Mas nos momentos de escolha, ela tem um papel preponderante na vida do cristão. Nós podemos observar isso na vida de Jesus, né? O Evangelho de Lucas nos conta que antes dele escolher os 12 discípulos, ele se retirou no monte e passou a noite toda orando para fazer aquela escolha, que sem dúvida foi uma das escolhas mais importantes da história. E nós, como cristãos, então, podemos tomar isso como uma lição, né? Podemos ver através da vida de Cristo como a oração é importante nesse momento de escolha para que Deus nos dê sabedoria e discernimento para tomarmos a decisão correta, né? E depois das eleições, quando o candidato já estiver eleito, nós também temos que orar por esse candidato eleito, orar pelos nossos governantes, para que Deus continue dando sabedoria, discernimento a eles, para que eles possam governar e direcionar a nação dentro da vontade de Deus. Mas eu acredito que mais importante do que tudo isso, o cristão tem que ter sempre em mente que, independente de quem ganhe, seja o candidato A, o candidato B, o partido A ou o partido B, nós temos que saber que Deus é soberano sobre qualquer autoridade terrena e que a nossa pátria é o céu. Nós somos cidadãos do céu, como dizem Filipenses. E que o nosso Salvador vem de lá. O nosso Salvador é Jesus Cristo e não é um candidato eleito. Muito bom. Augusto, acho que daria para continuar aí discorrendo mais sobre o assunto, mas assim, eu agradeço todos esses pensamentos que você compartilhou, e coisa boa e coisa prática, né? E se você tem alguma pergunta, o nosso amigo, amiga do Multiplica, entre em contato conosco, nos dê o feedback, entre na nossa página no Facebook, no Instagram, no YouTube. Nós vamos estar compartilhando isso com você e queremos que você multiplique isso, né? E compartilhe com outras pessoas também. Eu gostei muito da colocação que você fez agora no final. Você usou o exemplo de Jesus, falando sobre a importância da oração numa escolha. Poderia ter escolhido outros personagens na Bíblia, mas você foi no coração da coisa, no âmago. E realmente, assim, se Jesus achava que precisava orar e passar a noite inteira para fazer a escolha importante que ele fez, imagine nós então, não é? É verdade. Muito obrigado. Foi ótimo ter você aqui com a gente. Vamos marcar outras vezes para a gente bater esse papo junto. Sim, obrigado. Obrigado pelo convite. Deus abençoe. Amém.